Olá, meu povo, graça e paz. Olá, pessoal, e aí? Eu sou o Toniel. Eu sou Jéssica, Estamos aqui no Falando da Vida. falando da vida, porque não tem nada melhor do que falar da vida, E hoje vamos falar um pouquinho de nós. da nossa vida. Começando esse podcast falando de nós mesmos, que é a maneira mais fácil de nós conseguirmos nos comunicarmos. Pra não Dona falar- Jéssica, Pra não falar que a gente só fica falando da vida dos outros, a gente vai começar falando da nossa. É isso aí. falando da vida, então começa Falando pela da nossa nossa vida. Então, esse Falando da Vida de hoje, vou falar um pouquinho de Para mim. de ficar fechando o olho. Verdade. Falando de Mas não precisa regalar desse jeito, eu fica normal. tenho que arreglar. Ah, Eu tenho que arreglar. Falando da vida de hoje, nós vamos falar um pouquinho de mim, o Toniel, e um pouquinho da Jéssica, essa linda mulher que o Senhor me deu. Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Quem sou eu? E assim nós vamos começar um pouquinho. Eu sou de família cristã, desde o nascimento. Eu também. O meu pai, ele, assim, a minha mãe sempre foi cristã. Meu pai, quando eu nasci, ele estava na igreja. Ele saiu quando eu tinha por volta de 3, 4 anos. Isso eu lembro até hoje. Mas o resto da família, a família da minha avó, era todo mundo crente, né? Era todo mundo crente. Todo mundo religioso, graças a Deus, acredita em Deus. E todo mundo tem as suas limitações, mas acredita no Senhor. Então, eu vim do berço cristão, berço de madeira. De madeira, né? Berço de madeira. Era de ouro, não? De ouro não. Eu nasci na família cristã, meu pai diácono da Igreja Batista, já atuante há muito tempo, meu avô batista, vem do meu bisavô, família cristã já de muitos anos, vamos colocar de século aí, cristão. Então, eu peguei essa raiz cristã maravilhosa que meu pai com muito carinho nos ensinou. E eu sou do bairro Freixal 2, em Cariacica, no Espírito Santo. É ali que eu fui criado, é ali que eu cresci. E além disso, estou crescendo ainda, né? Agora eu vou... Crescendo agora um pouquinho dos lados, para cima, só perdendo o cabelo. E para os lados, crescendo um pouquinho. Então, a nossa vida, ela começa ali, naquela região ali de Cariacica, bairro Flechal, por volta de 1981. Direto. E a dona Jéssica? Não, eu sou mais novinha, eu sou de 93. Minha mãe teve 4 filhos. Deus aprove ele levar 2 dos meus irmãos. Aí agora ficou apenas eu e o Biel. Eu e o Biel, a gente se entende muito bem, graças a Deus somos irmãos, eu amo muito meu irmão. Quando o meu pai saiu da igreja, a minha mãe sempre continuou levando todos nós 4 para a igreja. Sempre levou. E por curiosidade, para a igreja onde o meu atual sogro era pastor já. Muito tempo. Já era pastor? Já era pastor. Então, mamãe levou eu para a igreja onde o Toniel estava lá. Eu nasci em 81, eu fui batizado em 97, me batizaram em 97. Batizei em 2006. 2006, 2006. 13 anos, né? 2006. Eu batizei em 97. Só descobri essa informação esses dias que mamãe me falou, porque eu já tinha esquecido também. Batizei em 97, eu tinha 15 anos, depois de 16 anos já. Não, eu já tinha feito 16 anos quando eu desci as águas. Hoje estamos presbiterianos, mas uns anos atrás eu era batista. Então eu fui batizado, fui mergulhado. Foi no Rio, né? Foi no Rio. Eu queria ter batizado no Rio também, só que justo na minha vez de batizar, a igreja decidiu que ia batizar na piscina. Aí foi pra sede, né? Aí eu fui lá na aguinha. Eu fui sepultado nas águas, no Rio. Então, o meu pai, sempre muito atuante na igreja, muito fervoroso. E família cristã, minha mãe, ela tem as raízes assembleianas, meio mineira, meio capixaba. O meu pai capixaba
raiz Sogra do mundo, de minha Cachoeira de Itapemirim, e sempre batista. Aí, meu pai de muita oração, pouco estudo, mas de muita sabedoria de Deus para nos criar. A nossa casa lá somos em 8 irmãos, então são 6 homens e 2 mulheres, e dos 6 homens, 5 homens estão atuando aí na liderança de alguma igreja. Eu estou aqui em Virgolândia, no leste de Minas, Virgolândia, no leste de Minas, e o Oséias está em Valadares, também leste de Minas, e tem mais os outros espalhados por Cariacica, lá no Espírito Santo. Então, viemos de uma família, eu vim de uma família já estruturada, cristã, com poucos recursos, mas com muita fé e com muito amor à obra de Deus. O meu pai, desde cedo, desde que eu me entendi por gente, ele já me carregava para a igreja para fazer alguma coisa. Assim que eu despertei para a música, já me colocou para tocar contrabaixo, violão, bateria, pandeiro. Vamos preencher as lacunas da igreja. Tocar pandeiro, bateria, limpar banco, varrer, capinar, fazer caixa de som. Então a gente já fazia tudo já lá nos anos 90 e bolinha para cima, ou bolinha para baixo. Sei que nós trabalhávamos ali, bolinha para cima. Sei que nós, principalmente eu, lembro muito bem do meu pai tendo muito esforço em nos criar de maneira ética, de maneira cristã, de uma maneira muito firmado na fé em Cristo. A minha jornada, ela tem um fundamento. Então, o meu pai, desde muito cedo, ele tinha aquele costume de fazer culto doméstico. Vai tomar café? Orar primeiro. Primeiro orar. Lá em casa já não foi assim, não. Por meu pai ter saído muito cedo da igreja, a mamãe, ela sempre levou a gente. Eu tenho a minha mãe como um grande referencial de mulher cristã. Porque eu vi e vejo até hoje, meu pai continua não sendo cristão ainda, mas nós veremos um milagre breve, eu creio. Mas eu sei que a minha mãe passou, por mais que ele não seja cristão, a mãe sempre levou a gente para a igreja. A mamãe tinha só os 4, tinha gente, e levar a gente para a igreja, aqueles 4 meninos piruando no meio da rua, mas sempre dentro da igreja. Minha mãe sempre criou nós 4 no mesmo. Uma região muito pobre, não, carente, a gente morou. difícil. O bairro onde a gente morava é um bairro extremamente violento. Flechal, na época em que a gente era criança, era muito violento. Não, hoje ainda tá mais tá bem mais ou menos mesmo. Mas é um lugar, é uma periferia, é um bairro perigoso, mas agora tá bem menos. Então na época que carente. Carente, mas o pessoal é muito acolhedor. O pessoal é amigo mesmo. Então a gente cresceu, eu cresci numa rua muito perigosa. Então, mamãe limitava demais. O nome da rua é muito bom, né? O nome da rua é muito bom, Boa Esperança. Mas a gente viu muita morte naquele lugar. A esperança não morre. Mas pra você ver, eu saí de um lugar extremamente violento. Mas isso não me influenciou. A violência externa não me influenciou. Por mais que eu vivia muitas vezes e ouvia muitas coisas, o Senhor me guardou. Então eu fui crescendo ali e sempre na igreja, sempre procurando afazeres dentro da igreja. Desde muito cedo já me colocaram para... Com 13 anos você fez curso para mexer sim, babá, para criar... Que babá, amor? Não, para... Professora de escolinha. Cuidadora de criança na escolinha. Aí já fui logo tomar conta das crianças e as crianças foram crescendo junto comigo. E a gente sempre na presença do Senhor. Claro que vira e mexe, adolescente, né? Eu não sentia ainda aquele fogo do Espírito Santo, então a gente queria meter o pé da igreja, porque não tinha muita gente. Então eu queria ir embora. Mas Deus ele tem o tempo certo. Deus ele guarda, né, amor? Ele guarda. Então a minha infância e adolescência foi toda lá. Foi muito bom, não tenho nada a reclamar. Meus pais sempre cuidaram da gente.
muitas limitações, mas sempre cuidou da gente, nunca deixou faltar nada. A gente teve uma boa infância. Ih, soltei muita pipa. Joguei muita bola, bolinha de gude. Você jogou pedra no trem? Demais! Demais! Eu não fiz isso não, tá? Joguei. Eu não fiz isso Mas não. eu não sou doida. Mas É porque eu vi as pessoas mas jogando. qual trem? De passageiro ou trem de carro? Ah, não sei. Eu sei que tinha um trem lá que... Não sei. Aquele pessoal ali de flechar é estranho. Mas era passar o trem, Ó. a mão coçava pra tacar uma Ó, pedrinha. eu acredito que existe um mito de que o pessoal de Flechal jogava pedra no trem. É mito, é verdade mesmo. O pessoal não faz isso Depois vocês escrevem aí no comentário embaixo aí se é verdade. Mas assim, eu nunca joguei pedra no trem. não. Os maquinistas da Vale que tá vendo a gente aí, que já passou pela essa região de Flechal, conta a verdade, não é que a gente não tacava pedra Eu no trem? nunca joguei pedra no trem. Claro, muito bem criado pelo meu pai. Ele não deixava a gente fazer travessura na nossa região. Não, a linha do trem era caminho da escola. Então, quando dava 6h30 da manhã, era o horário do trem passar. Então, imagina aquele monte de menino, um monte de criança esperando do outro lado da linha. Fazia o quê? Tinha nada pra fazer. Eu não sei. Não tinha nada pra fazer. Você Pra olhava mim- pra pedra, a pedra te chamava, a pedra gritava. Me taca, me taca. Então foi por isso que E a gente fez isso. construíram janela de aço no trem. Ai, não é culpa de Flechal. Não é culpa nossa. Mas isso aí é assunto para outra hora. Então, a nossa história, a minha história de cristão, ela é construída desde o nascimento, com muito carinho do meu pai, carinho da minha mãe, e muita oração e muita persistência. Então, talvez você fale assim, você é um pai, você é uma mãe, fala assim, eu sou iletrado, eu não tenho tanto conhecimento. Eu vou te dizer uma coisa, meu pai e minha mãe com pouco conhecimento, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O baixo conhecimento não impede de ser cheio do Espírito Santo. Não pede. Busca Nunca do foi Senhor. empecilho, né? Ó, Pedro. Jamais. Pedro, o João, discípulo, Tiago. João, não era lá essas coisas de sabedoria e letrado, não, era pescador. Pescadores. Homem da labuta, homem da raça. Então, não queira. Não vou ensinar meu filho a Bíblia porque eu não sei ler. Pede para o bendito ler. Ele vai ler para você, Vai praticar. ele vai aprender e você irá aprender junto com ele. Porque não adianta você saber a letra. Tem que ter sabedoria para entender a letra. A Susana Então, Wesley, mãe de John Wesley, ela educava as crianças botando eles para ler a Bíblia. Os puritanos botavam os filhos dele para ler a Bíblia. Era assim que era a didática de alfabetização das crianças. Era a leitura bíblica. Nesse caso, talvez você tenha pouco conhecimento, mas peça alguém que possa ler para você. E a sabedoria de Deus venha sobre você e você consiga ouvir essa palavra que está sendo lida e trazer uma interpretação real daquilo que está ouvindo pela sabedoria que Deus te dá. E você abençoa o seu filho, abençoa o seu parente que está dando para você. Então, a falta de conhecimento não impede uma boa criação. Meu pai está ali, quarta série primária, minha mãe quarta série primária, e pela graça de Deus nos criou com toda dificuldade, mas com muito carinho, muita atenção. Todos na presença sempre do Senhor. um pai presente, sempre um pai carinhoso, ali o tempo todo conosco, 8 filhos, não é brincadeira. E crescemos na raça. Eu tô com 2 aqui, sei que não é brincadeira, 8. Então crescemos na raça, ali no bairro Flechal 2. O que acontece? Quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, não era batizado ainda, e jogava bola com os meninos. Você quer se divertir, você é adolescente, meu filho, o fogo tá latente, né? Você quer brincar. E um dia eu falei, pai, eu vou sair com os amigos para ir na rua brincar de bicicleta. Ele falou assim, se você for, você vai levar uma bolacha. E não é biscoito. E não é um biscoito gostoso. A bolacha de papai era desse tamanho assim, ó. Então,
Eu pensei bastante. Tinha 5 bolachinhas, né, no pacote. Eu pensei bastante, fiquei em casa para não receber essa bolacha indesejada. Então isso foi bom para mim. Não era nenhum Oreo, Não era Oreo não. nem Oba. Então tem coisas que a gente tem que talvez ser suprimido. Não que ser suprimido é coisa boa, mas o pai é pai. E o pai tem direito sobre o filho e o filho tem direito de obedecer. Porque a obediência do filho traz benefício para o filho. Pra vida toda, né? Para o filho. O filho que obedece o pai, o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 1, 2 e 3, ele fala: Filho, obedeça os vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Então eu tenho uma promessa sobre minha vida quando obedeço meu pai. Isso é verdade, tá? A obediência ao meu pai me faz estar onde estou. Me faz estar fazendo aquilo que eu gosto, que é pregar o reino de Deus, que é semear a palavra do Senhor. E hoje eu saí de Fleixal, estou vivendo em Virgolândia. Esse ano completa 3 anos. Estamos aqui em Virgolândia pregando a mensagem do reino. Tem coisa mais gostosa, amor? Então, estar debaixo da obediência de alguém que te ama, te quer bem, é maravilhoso. Então, seu pai e sua mãe, ele é a pessoa que quer o melhor para você. Ele é especial para você. Então, eu cresci nesse berço religioso, nem apenas um lar cristão. Não foi religioso, de religiosidade, Não. cheio de ritual. Não. Cheio de rotinas. Cristocêntrico. Pesadas, não. Cristocêntrico. Eu lembro de eu estar passando mal, a mamãe chegava no quarto e colocava a mão sobre minha barriga, porque sempre dói a barriga. Criança dói a barriga. Colocava Eu vivia com o pé descalço, com a mão cheia de sujeira. Era mão na boca, mão no nariz, mão na boca de novo. Até que passar mal mesmo. Aí, colocava a mão na minha barriga, fazia uma massagem, orava e eu dormia sossegado. Então, e toda vez que eu ia no quarto lá, mãe, chamava a mamãe e o papai, os dois estavam ajoelhados na beira da cama, orando por nós. Isso é fundamental para o crescimento de uma família saudável, sabia, amor? A oração do pai e da mãe gera uma família saudável. É filhos saudáveis. Graças a Deus a gente sabe que a gente está deixando esse legado para os nossos filhos, porque vira e mexe a gente está orando e eles não batem na porta, né? Aí entra e pega nós dois unidos. Quando a gente abre o olhar, tem uma aparição lá. Então. Você sente uma presença, é a presença de Deus, não, é Nicole assim, ó. Nicole ou Nicolas, acima da gente. Então, falar de nós mesmos não é assim, é coisa. É simples. Falar de mim, falar da Jéssica, é muito simples. Somos pessoas muito simples, guiadas pelo Espírito Santo. O vento leva aonde quer, o Espírito, aonde soprar o Espírito, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no momento estamos em Virgolândia. Essa criação que me fez estar onde estamos. Essa criação de meus pais, Olindo Basílio da Silva e Esther Silveriano da Silva. Então, é de suma importância para uma geração futura excelente. A geração presente tem que exercer o seu papel de pregar o reino de Deus, começando dentro de casa. A casa é o berço, a casa é o lugar que as crianças, quando estão crescendo, a casa é o palácio delas. Então é de um tudo. Se é simples, se é rica, se é pobre, se é miserável, é o palácio delas. Então, como é que... O amor do pai e da mãe vai preencher toda a lacuna de bens materiais. E para criança, se tem amor, é o melhor lugar. Teve uma época, quando eu era criança, que o melhor lugar para eu estar era na igreja. Porque às vezes rolava uma confusão aqui, os vizinhos brigavam ali, a garrafa voava para um lado. Aí esse período foi o melhor lugar, na igreja. Mas para criança, quando tem amor dentro de casa, é o melhor lugar. Se o pai e a mãe estão bem, estão em harmonia,
esse amor do casal, ele passa pros filhos. Pode ser numa casinha de sapê, né? Pode ser até no lençol, debaixo da árvore. É ali, é o melhor ambiente deles. Então, eu cresci lá, de vez em quando tinha um gritinho aqui, um gritinho ali, mas tranquilo. Então, a nossa formação, a minha formação de caráter cristão, ela passou por alguns congressos, alguns seminários que nós participávamos nos anos 90, 96, 97, 2000, 2001. Em 97 foi marcante que foi criada a banda Exaltarte. Eu não era integrante da banda Exaltarte de fato, porque tinha muita gente. Eu acho que a banda Exaltarte tinha 13 pessoas. Rapaz, era quase, como é que é, aquele da Bahia? Era micareta. Não era o Ministério Louvor, não, era micareta quase. Mas no começo tinha um monte de gente. Mas no começo tinha até samba reggae. Eu tô falando. O negócio era doido. Você toca o quê, irmão? Vem pra Exaltar. Tocar pandeiro, Você toca o quê? Pedra no trem? Me chama, ninguém me chamou. Aí, a formação do Exaltarte, eu não participei em 97 diretamente, mas indiretamente, divulgação, panfletagem, colar panfleto nos postes, carregar caixão na cabeça, eu carreguei. O pai te ensinou muito bem. Carregar caixão na cabeça, carregar palanque na cabeça, montar palanque, desmontar palanque. Isso eu fiz em 97. Nós fizemos em 97 mais ou menos ali uns 10 eventos ou mais só dentro de Flechal. Eu não fui em nenhum. Em 97, muitos eventos ali em Flechal. Se você que é de Flechal, depois você escreve nos comentários aí se esses eventos de 97 marcou a sua vida. Ministério Exaltarte de Louvor. Vocês levaram quem lá? Vocês falaram que levaram? Mel. Não, o nome Mel. Ministério Exaltarte de Louvor. Era a nossa sigla, Mel. Naquele tempo, nós tocamos junto com Tempero do Mundo. Quem lembra do Tempero do Mundo aí? Magno Malta, dá seu like aí. Tempero do Mundo. Tocamos a Carla, a filha dele, era pequenininha ainda. A Maguinha era pequenininha. A Maguinha tocava bateria e a Carla cantava. A Carla Malta cantava, a Maguinha tocava bateria. A Lauriette também teve no evento conosco lá. Que coisa, não? Lauriette. Butina. Isso em 97, 98. Uns tempos remotos. Que coisa. Que o Senhor nos proporcionou ali no bairro Flechal 2. Então, você que é de Flechal ali, que lembra desses acontecimentos, fala aí. Deixe nos comentários aí. Então, temos uma história. Fizemos um evento Flechal é de Deus em final de 2001. Foi a primeira vez que eu fiquei responsável de locar o palanque e arrumar o grupo de louvor para tocar. Tocamos com o nosso grupo de louvor da nossa igreja e também eu trouxe uma outra banda de outra igreja, da Presbiteriana de Itacibá. Isso deu nível. Foi a banda Salva Vida, da Presbiteriana de Itacibá. Os colegas nossos lá, fantástico, tocavam. O pessoal de Itacibá, se você foi um desses integrantes de 2001, 2001, banda Salva Vida, nem sei se tem ainda. Acho que não tem mais não. 2001 tem muito tempo, 20 anos. Tá, mas mesmo assim, um oi aí, vai que o Salva Vidas retorna. Eu fiquei responsável de alugar o palanque e um cunhado meu conseguiu um patrocínio de R$500 na época. De 2001? 2001, uma diorama, então deu para pagar palanque, pagar cachorro-quente pessoal e foi uma benção. Flechal é de Deus, lembra aí, foi o maior evento realizado no Campinho de Areia. Isso foi da Igreja Evangélica Batista de Flechal, pastor lindo. Grava aí. Eu lembro de evento, só de um evento que eu fui, que foi ali em frente ao Dejal Lanche, ali no trevo, naquele buraco ali. Ali eu lembro de um evento ali, um palanque grandão ali, onde tinha uma árvore gigante, hoje é o
o Charles, Onde tinha onde hoje é a oficina mecânica. Isso, ali tinha dois pés de manga enorme. Eu lembro dessa árvore lá gigantesca e eu lembro de um evento que teve lá. Então, Foi vocês que organizaram? Flechado de Deus. Foi né? esse também? Você já estava na nossa igreja, em 2001. Então, nós realizamos esse evento ali. Foi o primeiro evento que eu organizei, o Flechado de Deus. Junto com o Oséias e o Rogério, meu cunhado está em Portugal. E nós conseguimos realizar aquele evento ali. Foi um evento muito maravilhoso, um evento que Impactante pro lugar, né? trouxe uma história. Todo mundo pergunta. Tem pessoas que não sabem quem realizou aquele evento. Uma vez um amigo meu perguntou Foi assim. o deputado. Uma vez um amigo perguntou assim: eu lembro de um evento na escola, eu lembro de um evento ali no Campinho de Areia, eu lembro de um evento em outro lugar, mas eu não lembro quem fez. Eu falei: é porque nós fazíamos o evento para a glória de Deus, a gente não anunciava o nome da igreja. Ninguém vai saber. Aí eu falei assim: mas foi a Igreja Batista que fez. A Igreja Batista do Pastor Lindo realizou o evento na escola Nova Canaã. Isso tudo com os filhos ali trabalhando. Era eu, Osiel, Osés, Obadias, todo mundo ali atuando nos eventos. Então, a base da minha cristandade, ela é muito disso. Ela é muito disso. E de participar de congressos da CBN, da CBB. Essa CBN é aquela que fala assim, CBN. Convenção CBN, Convenção Batista Nacional. Não era do rádio, não. Não. E CBB, Convenção Batista Brasileira, que hoje é a igreja que meu pai está ligada, a CBB. Mas vocês já viram que eu não tenho muita história, né? Vocês já viram que minha história aqui, ó. Começou, acabou quase. Tem mais coisa ainda. Não, quase não tem. Tem. Não, mas é mesmo, quase não tem. Tem. Eu vou perguntar a você que dia que foi o start que você falou assim. Ih, aí tem história. Não, Vi, minha história é muita coisa. Então, de tudo isso que nós vivemos, mas existe um momento que foi assim o diferencial. O despertar. O diferencial. E que dia foi o seu diferencial? Olha, tá falando de quando eu tive um encontro com Deus, né? Encontro mesmo, assim. Foi bem assim. Você sempre foi cristã? Foi bem assim. Foi na época que não tinha nenhum jovem na igreja. Não tinha jovem, mas não tinha da minha faixa etária. Ah, sim, sim. Que eu era adolescente. Então não tinha adolescente na igreja. Então quando você ia na igreja, você via lá o pastor, que por incrível que pareça, parece que o pastor, que é meu pastor, que é o meu sogro, mas eu não consigo chamar de sogro, é pastor. Passou a vida toda, então é pastor. Acho que é falta de respeito chamar de sogro, dá um nervoso. Igual a minha sogra, eu não consigo chamar de sogra, é irmã Esté. Eu acho que... Mas é o respeito, Eu não consigo chamar de... Cresceu vendo... Dona Esté, irmã Esté. Tem cunhadas mesmo que falam Dona Esté, sogra. Não, pra mim, sempre será irmã Esté. E pastor. Então foi bem assim. Então quando eu chegava na igreja, eu via o pastor, cabelinho já bem branquinho, e que por incrível que pareça, ele está mais novo agora do que quando eu comecei a lembrar dele. E tinha lá minha sogra, tinha a irmã Natalina, tinha a avó da Jennifer, que eu não lembro o nome da avó, eu sei que é madrinha. Então tinha madrinha. Aí tinha aquela outra velhinha. Iracema. A irmã Iracema, assim, bem classe quarta idade. Aí os jovens eram... Os jovens eram o Toniel, Osiel, Obadias, Osiel, Maxwell. E mais acabou. Quem? Mamãe. A Oséias, a Paula, a Tânia era a dessa Jennifer, época. a Tânia, Mas eu a não Osiane, via. o Rogério. Mas eu não via esse pessoal, não. Pra mim, a igreja não tinha ninguém. A Sara, que era da sua idade. Era chato. E eu falei bem assim, não quero mais ser crente. Ai, que chato. Ai, que horrível. É chato. Você vai lá. As músicas, eu nem curtia as músicas, nem lembrava das músicas, não lembrava da pregação. Então eu lembro que eu fui nessa noite, eu coloquei no meu coração, a noite da despedida. Nunca mais vou voltar na igreja e vou viver a minha vida. Não vou roubar, não vou matar, não vou prostituir. No auge dos 15 anos, né? Não.
Quantos Muito anos? antes. Quantos anos? 15 anos. Era a igreja velha ainda. Cara, tinha um Zezinho ainda. Não tinha não. Claro que tinha. Não tinha. O Zezinho tava lá. Zezinho morreu em 2004. Você tinha 11 anos em 2004. Não. Então, isso mesmo. Ah, tinha 11 anos? Nem Tinha. Ah, você nem tinha batizado ainda não? Eu batizei depois disso. É? Olha só que incrível. Tinha o Zezinho ainda. Em 2004 ele morreu, mano. E daí? Que o Zezinho morreu em 2004? Em 2004 tinha 11 anos. E daí? Eu tô falando da minha história. Ah, Meu encontro. Ah, então com 11 anos tava com rebeldia Já tava rebelde, já com 11 anos? Ah, você assistia Rebeldes nessa Não época. curtia Rebelde, não. Nunca gostei. Não, nunca curti a Ruge. Ruge? É, Massonerê, berrê. Não, eu sempre quis dançar, mas eu sou descompassada. Você tinha por volta de 11, 12 anos quando Quando eu quis ir embora. quis ir embora. Você era criança, tá na faixa para adolescência. Calma, eu quis ir embora. Aí, porque não vi graça na igreja. Tinha a graça, mas eu não via a graça. Tinha alguma irmã graça na igreja? A graça faltava. Não, a graça não ia, não. A irmã Por graça. isso que... A irmã graça mudou de local. Aí eu decidi, na minha vida, eu falei assim, hoje vai ser o culto da despedida. Não quero saber mais de ir pra igreja. Aí, mamãe foi, e eu fui junto com ela, e eu fui o caminho, eu lembro do caminho, eu indo pra igreja, falando, nunca mais vou voltar na igreja, nunca mais vou voltar na igreja, nunca mais vou voltar na Isso igreja. no auge dos 12 anos. Para de me coisar, Sim. deixa eu falar a minha história. Ah, então você era velha já, tá Não, já enjoada estava enjoada, pra você ver Meu o quão Deus. importante é o ministério Não infantil faça- na igreja. não faça O quão isso. importante é as tias da salinha falar. Tias da salinha, fica de olho nas não sei crianças isso. e adolescentes. O quão é Tem importante. tem adolescente que já é uma velha. Tem. Ainda mais eu, assim, ó, madura do jeito que eu era, com 11 anos, 12 anos. Ih, Ah, você era da sala dos eu não adiantados. precisei nem fazer faculdade, porque na faculdade eles ensinam que eu já sabia. Exatamente. Ela era Quando era da criança. turma dos avançados. Aí, então, tias da salinha, cuidem bem e tenha sempre material novo, porque criança também desvia, viu? Criança também se afasta da presença do Senhor. Aí, eu fui... Adolescente, né? 12 anos. Criança também, adolescente também. Oxi. Puxa a orelha. Aí, no dias da salinha, eu oro pela vida de vocês. Vocês são muito importantes. Aí eu fui, não queria mais saber de Deus, não queria ser mais. Aí eu fui o caminho todo falando que eu nunca mais vou voltar naquele carro, nunca mais vou voltar naquele lugar. Entrei na igreja, sentei no banco, enfesada, com raiva. Cheio de férias? Tinha cagado na calça? Eu vou te bater. Aí Pesado. eu fui e fiquei lá, mamãe sentou assim do lado. Eu lembro que a luz lá do fundo do púlpito tava queimada. E o Maxwell tava tocando, eu via ele lá no escuro, assim, não, a igreja não tava escura, mas aquelas luzes que ficam assim lá no fundo do púlpito não tava funcionando naquele dia. Aí tava o meu sogro e minha sogra, a irmã Iracema, a madrinha assim lá, da irmã Natalina, você vê só o povo da oração, e o Ministério de Louvor. Pessoal dos 80 anos. É, só a velha guarda. Aí o pessoal do louvor. E nisso, o pessoal do louvor, o irmão que estava fazendo a ministração, que eu não vou falar quem era, falou bem assim, a gente vai cantar uma música aqui que a gente tá ensaiando. Na hora que ele tava falando isso, eu falei assim, não acredito. Mais uma música que eu não vou saber a letra. Ainda bem que eu não vou voltar. Aí o pessoal, os irmãos ouvem a letra, prestam atenção na letra, alguma coisa assim. Quando falaram para prestar atenção na letra, eu realmente prestei atenção na letra. E eu comecei a ouvir o hino que eles estavam cantando e eu vi Deus. Veio Deus ao meu encontro. E eu tive, assim, uma séria convicção do meu pecado. Foi qual louvor mesmo? Foi Jesus, filho de Davi. Quem é que canta? É de quem? Eu ouvi essa música com David Killa. E quanto mais eles cantavam a música, eu fechei o olho e eu comecei... fiquei até quente agora. Quando eles começaram a cantar a música, parece que eu vivi aquela canção. Era a música do David Killa, né? Você falou? Sei que estás aqui. O hino fala bem assim, ó.
sei que estás aqui, posso sentir o teu calor, vem me envolver, me constranger com teu amor, filho de Davi, tens compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Olha só, a letra é simples, mas foi tão impactante e naquele momento me deu uma convicção tão grande do meu pecado e da burrice que eu estava pensando e da burrice que eu iria fazer, que eu só sabia pedir a Deus perdão. Eu só sabia chorar e pedir a Deus perdão por aquilo que eu tinha pensado, pelos meus planos de filho pródigo, que graças a Deus foram frustrados, aleluia. O Senhor me trouxe antes mesmo de eu sair. Mas quando eu falando isso agora, eu já percebi que eu já estava fora há muito tempo. Por isso que eu falo de novo, as tias da salinha, prestem atenção nas suas crianças e nos adolescentes da sua igreja. Às vezes a gente está muito preocupada em ter muita gente dentro da igreja, mas eles estão sendo mal cuidados, tá? Pastores, prestem atenção, tenham a olhar ali, ó, de águia em cima dos seus jovens, porque eles podem até estar lá dentro, mas ó, é só culto de corpo presente, a alma tá longe. Então Deus, ele me trouxe de volta, graças a Deus, antes de eu ter saído, antes de eu ter pegado a minha malinha, pedido a minha herança, pedido a minha herança, antes mesmo de eu querer assassinar o pai, o Senhor me deu uns tapas na cara e me botou no lugar. Então, a partir daí, nesse dia eu chorei demais, nessa noite. Eu lembro que mamãe olhou pra mim e assustou. Ela olhou assim pro lado e disse, ai meu Deus, o que aconteceu? E eu não conseguia falar pra ela, não sei nem se ela lembra disso. E eu só sabia chorar. E o Ministério do Louvor parece que eram as melhores vozes. Parece que era a harmonia mais linda tocada. A irmã Iracema ficou linda. Eu amei ver aquele povo lá, porque era um povo que estava lá para um motivo. Então eu comecei a ver a igreja de uma outra forma. Antes eu queria ter povo. Antes eu queria ter festa, eu queria ter gente da mesma idade que eu. Depois desse dia, eu só queria gente. Se era da mesma idade ou não, se o louvor estava sendo bem tocado, afiadinho ou não, se era hinos repetidos ou não. Eu tive um encontro com Deus. Claro que a gente faz muita besteira. Eu já falei muita besteira dentro da igreja, muita heresia, demais do ponto. Lembra daquela vez do Maomé? A gente já falou muita besteira, mas o Senhor, ele vai reformando o nosso caráter. Aí a falta também de conhecimento, de lapidação. De novo, tias da salinha, lapidação. Culpa de vocês. Lapidação. Então esse foi o meu encontro com Deus. Foi aí que eu falei assim, eu sou crente. Eu sou crente. Não, é bem assim. Jesus existe. Jesus existe, menino, Jesus existe. Jesus me tocou ali, aleluia, naquele momento. É um start maravilhoso. Foi, glória a Deus. Mas amém. O meu foi assim. Sim, senhora. E como é que foi o seu? O meu, ele... Em 1900... Desde criança, eu tenho uma tia cantora, a Marinette. Desde criança... Pesquisa aí no YouTube, viu? Ela tem um monte de... Ela tem vários... Ela tá no YouTube, não tá? Tá no YouTube. Tá. Marinette de Freitas. Marinette de Freitas. Canta igual o Rochinol. Igual o Rochinol. A Marinette, ela sempre gostava de juntar os sobrinhos. Ela não é tão velha assim. Credo, amor, sua tia vai brigar com você. Deve ter uns 55, um beirão 60 anos. Ela juntava a gente tudo criancinha de 8, 9 anos, e botava pra orar. Meu filho. Não, mas você já era crente então, né? É, todo mundo cristão. Mas era gostoso, olha só que delícia. Mas é aquele negócio, não adianta você falar que é crente, mas se você não tinha um encontro com Deus. Tudo com Deus. Desde 3 anos, mas a minha primeira memória é da apresentação do meu irmão, Gabriel, na igreja Deus no Brasil, lá da Rua Boa Esperança, Pastor Geraldo, Pastor Jorge. Pastor Jorge. Eu lembro disso. A minha primeira memória é dentro da igreja. Mas eu nem sempre fui crente. Mas esse cuidado de trazer a criança
sempre acompanhada dos pais, vai gerar nela essa curiosidade. Fala aí, sua tia. Então eu por volta de uns 9 anos de idade, 8 anos de idade, aí sempre juntava ali os primos ali, eu, Fabrício, Se na sua casa Fernando, era 8, né? Os primos. Simeão, que era o pequenininho da tia Nete. Então eu juntava ali e começava a orar. Eu te contava a historinha dela lá e a gente caía no manto. De novo, a importância das tias da salinha. As tias que se dedicam Então, às crianças. A minha tia com pouco entendimento, também pouca letra, mas assim, e na simplicidade, tia Nete muito simples, mas com o dom do Espírito Santo. Aleluia. Um violãozinho tocando lá, quer ver, a musiquinha que ela tocava, eu quero ser forte como Davi, Sansão, eu não sei o que mais lá como Davi, e alguma coisa assim. Então ela tocava essas musiquinhas e tocava as músicas delas, e a gente era envolvido com aquilo e orava, chorava copiosamente, de Amalex correr. Da Melex correr, você vai lembrar disso. Salgadinho. Você vai lembrar disso depois. A Melex corria. O braço ficava azul. Tcherete, isso era uma beça. Então, eu cresci nisso. Depois tivemos vários eventos, congressos, lá na igreja, lá, meu pai pastoriano, e a gente caía caía no fogo, era uma maravilha. Tinha algumas fanfarras no meio lá. Tinha umas crianças adolescentes que gostava de pular mortal. Que não tava nada no banco, era fanfarra. Aí depois de meus 18 anos, eu fiquei um pouquinho mais frio. Porque eu vi muita pataquada no meio. Então você se esfriou com 18, eu me esfriei com 11. Então com 18 anos assim pra frente, eu vi muita pataquada, muita mentira, desse dito fervor. Aí eu fiquei um pouco furiado, fiquei mais frio. Mas aí eu já tocava na banda Exaltarte. Nós tocamos em Porto Santana, tocamos em Itacibá, tocamos ali em muitas igrejas ali na região do Flechão. Pastores, olha, prestem atenção no pessoal do louvor. Às vezes tá tudo na carne. Tudo frio, mas eu tocava no Exaltarte. Mas eu tava ali no louvor. Olha, pastores, se liga. Cuidem, olha, presta atenção. É melhor olhar direitinho mesmo. Olha, porque então, às vezes o que tá grudando esse pessoal lá é só o violão. Exatamente. Então, eu tocava bateria e... Contrabaixo? Mas tocava bateria com muita seriedade, muita aplicação. Na hora de tocar mesmo, ele era bem aplicado. Só não tinha o Espírito Santo, né? Tinha, o Espírito Santo faz parte. Dava aquela esfriada só. Tá. Aquela esfriada. A brasa tava ali. Tava quase morrendo. Só tava pegando aquela chama violenta. Por volta de 18, 19 anos, aí deu aquela diminuída, 20 anos, 21 anos, 22 anos, voltou de novo aquele gás novamente, mas depois deu aquela esfriada, 23 anos, 24 anos, aí tive um período, uns problemas nesse intervalo de 24 até 26 anos, que foi um período aí de esfriamento mesmo. Dos 27 anos em diante, eu voltei com mais fervor. Aí eu comecei a frequentar monte. Olha a importância do monte. Não quer dizer que Cristo estava no monte, tá? Já dizia Janeires. Mas o pessoal foi pro monte. O vocalista do Rebanhão. Subi no monte para ver se encontrava Deus. Desci muito triste porque não encontrei. Porque Deus não está no monte, Ele está dentro de nós. Mas eu ia com os meus amigos. É a importância da oração, né? Sair do seu ambiente. Sair pra orar. Seu ambiente comum. E a gente subia, eu, Joab, Joel, Jean, Osés, Osiel, e uma galera subia no monte ali no nosso bairro mesmo, e ali deitava naquela grama, olhava as estrelas, olhava pro céu, e tocava violão, e tocava, e cantava, e chorava largado. Sentia a presença de Deus. Rob Sanders, você vai lembrar disso. Então, também ali, todos nós adorando e louvando ao Senhor, mas ainda faltava algo a mais. Tinha isso tudo, mas ainda faltava aquele empurrão assim. Era eu que tava faltando. Mais preciso. Era. Aí, Era. em 2011. Em 2011 eu casei. Era eu. Não era eu. Era o Espírito Santo. Em 2011 eu casei com essa maravilhosa esposa que Deus me deu a Jéssica.
Casei com a minha esposa em 2011 e fomos. Nunca paramos de trabalhar na igreja, né, amor? Não, eu sei que teve um período que a gente sempre envolvido na igreja, que eu comecei a me perguntar bem assim, nossa, a gente poderia, nessa época o Toniel trabalhava como eletricista, e a gente sempre engajado ali na obra, dando boas ideias e vendo prosperar a igreja, e eu comecei a me perguntar bem assim, ai, poxa vida, né? A gente podia estar 24 horas para a igreja. Exatamente. A gente poderia trabalhar 100% para a igreja. Aí, a empresa que o Toniel trabalhava trocou de dono. Ela perdeu o contrato. Perdeu o contrato com o Estado. Então, outra empreiteira, né, iria ficar no lugar. Nisso, o Toniel ele não quis voltar para o trabalho. 2013. Ele não quis voltar para essa empresa e decidimos abrir a nossa própria empresa. A estamparia. Isso. Aí o meu sonho começou a realizar. Tipo assim, nossa, agora a gente vai poder fazer o nosso próprio horário e tá na igreja o tempo que for. A hora que a gente quisesse, a gente estaria na... Eu, pelo menos, tive sempre o desejo de trabalhar o tempo integral na casa do Senhor. Tempo integral para a igreja. Então eu penso, desde essa época eu já queria viver para a igreja. Assim, o meu pensamento era assim, nossa, podia estar o tempo todo para a igreja. O tempo todo que precisar, eu tô para a igreja. Isso é muito particular, né? E tomava conta dos adolescentes, né? Tomava conta dos adolescentes, eu tava ali auxiliando também com as mulheres. Então, tava no Ministério de Louvor, tava com as crianças na salinha, então a gente sempre estava envolvido. Então era particular meu, viu? Então a estamparia, ela deu essa possibilidade pra gente. A gente fazia o nosso horário e a gente, na hora que dava o horário do culto, a gente ia pra igreja. Tinha vezes que a gente virou à noite, se não virar à noite, pra clarear o dia, mas viramos muito depois do horário pra poder dar conta do serviço, porque a gente tinha parado pra poder ir pra igreja. Isso. Então, isso eu sempre quis. Isso em 2013. 2013. Não, 2014. 2013 para 2014. 2014 a igreja saiu daí de casa do papai e foi para o Templo Novo. E a gente já iniciamos na estamparia. E tínhamos bastante tempo para trabalhar já na igreja. Trabalhávamos mesmo. Trabalhava demais. Graças fazer camisa a Deus. Não é fácil, viu? Trabalhava mesmo, fazer nossos negócios. Demais. E Deus... E muito precário também, né? Não foi lá que a nossa empresa já toda com equipamento, não. A gente foi muito simples. Mesmo. Muito simples. Muito na raça, na cara e na coragem. Na cara e na coragem, muito simples. E lutando para que Deus venha nos ajudar. Mas feliz. Nos ajudar a vencer. Sempre feliz. Aliás, é bem lembrado, a Jéssica, acima de tudo, tem que manter a felicidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso. Tinha dia que as camisas saíam errada, o cliente chorava, gritava, eu fazia alguma arte errada, eu queria morrer, meu Deus, não leva. Continuava lutando mas sempre. Feliz. E graças a Deus passamos por essa fase. Aí viemos 2015 morar no Rio de Janeiro. Moramos no Rio de Janeiro um período de 8 meses. De janeiro, fiquei no Rio de Janeiro em dezembro de 2014 e depois voltei para o Rio de Janeiro em fevereiro de 2015. Fiquei até outubro de 2015. Isso, a gente não morou muito tempo no Rio de Janeiro. 8 meses mais ou menos no Rio de Janeiro. Foi um período de muito aprendizado, mas foi um período muito, assim, que eu tive um incidente de um assalto. Foi muito frustrante, foi muito pesado pra mim. A parte do Rio de Janeiro foi essa. Foi o motivo que a gente voltou. Bem, é o que eu acho, né? Porque a gente não sabe qual eram os desígnios do Senhor. Era necessário ter voltado. Não, a vontade, eu queria estar trabalhando realmente com meu primo Robson e com o Rogério, que era uma empresa muito boa de trabalhar. Junto era eu, o Robson e o Rogério, nós só nós três na empresa. Era muito bom trabalhar. Eles são incríveis. O pessoal do Rio Tinha dia que era muito puxado
mas outros dias era mais tranquilo e Feliz. sempre alegre, graças a Deus. Então, o motivo da gente não ter ficado no Rio de Janeiro foi esse. A gente estava numa congregação, numa igreja perto da nossa casa. E para chegar até lá, eu tinha que andar um pedacinho e nesse dia eu resolvi ir de bicicleta, só que a rua era muito escura. Aí tinha um pessoal meio mal encarado assim no canto da calçada e como toda mulher, né, se você tá andando na calçada, você vê um grupo de homens na mesma calçada que você tá fazendo, sim, é instinto feminino, você muda de calçada. Na hora. Na hora, e foi o que eu fiz, eu não tava na calçada, mas tava na beirada da rua. Então eu mudei e fui pra outra rua. E quando se encontramos, né, paralelo, e quando nos encontramos, aí eles começaram a mexer demais comigo e falar muita coisa e não sei se me confundiram com alguém, eu sei que eu ouvi barbaridades, coisas horrorosas que eu não desejo pra ninguém ouvir. Deus guardou, né? Foi. E aí eu comecei a pedalar, não olhei, não respondi, não fiz nada, eu continuei a pedalando, só que mais rápido. Nisso que eu pedalei mais rápido, aí o pessoal, os homens assim, começaram a me perseguir. E correram atrás de mim também com as suas bicicletas. Então, você pedalando e olhar para trás e ver que outras pessoas estão te perseguindo, não é uma coisa boa. E ouvir o que eu ouvi, pior ainda. muito sujo, de baixo calão, coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, coisas horrorosas. Então aquilo ali, meu mundo abriu, meu mundo caiu ali, foi triste, eu pensei o pior, achei que iriam fazer o pior comigo, mas graças a Deus cheguei lá na igreja, para onde eu estava indo, conversei lá com o pessoal da igreja. Nesse trecho aí, que você imaginava o pior acontecer, o anjo do Senhor Tava guardou, aguardando. livrou. Tava aguardando, gente, porque se eu tivesse parado de pedalar, e olha que eu pensei em parar de pedalar, porque eu já não aguentava, não tinha mais esqueleto para pedalar. E a bicicleta muito pesada. Então, foi Deus que me guardou, porque se tivesse me pegado, Deus misericórdia da minha vida. Então, esse dia, ou melhor, essa noite foi traumatizante. Eu consegui conversar sobre isso muito tempo depois. Foi terrível. Chegou em casa, né? Por volta de umas 10 horas da noite. Não, o Marlon te levou mais adiante. Foi assim que aconteceu, claro, eu contei pro Otoniel. Ninguém chegou a me tocar. Mas porque Deus me guardou e eu pedalei demais. Isso me traumatizou. Eu não queria mais ficar no lugar do meu trauma. Andar naquela rua ali começou a ficar muito pesado. Aí eu conversei com o Otoniel e a gente decidiu vir embora. Então, Então, pra quem não sabia, o motivo que a gente veio embora do Rio de Janeiro foi por isso aí. Então, mas tudo isso tem esse experimento, ele é um processo de... Mais alto, amor. É um processo de maturação, né? É um processo de amadurecimento. É o vale, é o deserto. É o deserto terrível. Muitas vezes que nós passamos, mas quem te levou pro deserto? Não, você andou e parou no deserto. O mapa te levou pra lá. Então, mas foi um período legal, um período importante, um período de crescimento, onde eu ouvia muito meu primo falar comigo, Otoniel, seu lugar não é aqui não é refrigeração não, seu lugar é pastoreio, você gosta de pregar, você gosta de falar do amor de Jesus. Eu tava lá no Hortifruti lá no Rio de Janeiro, e no tempo vago que tinha, eu começava a pregar, falar de Jesus. Isso é da essência, né, amor? É da essência. Não é que a gente aprende, nasce. O Espírito Santo de Deus, ele desenvolve, chama... né? Depois desenvolve, né? O Espírito Santo de Deus, ele chama as pessoas e as pessoas simplesmente fazem a vontade do Espírito Santo. É a tempo e é fora de tempo, né? Você é lapidado. Claro que estamos em fase de lapidação ainda. Eu, quanto você e muitos estamos na fase de lapidação ainda. Temos muito que aprender. Por mais que já temos uma estrada, eu tô com 20 anos de estrada e com 3 anos agora de pastoreio. Eu não sou pastor ainda. Eu sou evangelista aqui em Virgolândia, oeste de Minas Gerais. E a sede da nossa igreja fica em Valadares, na rua Minas Gerais ali, com o pastor João Batista Reis. Memorial. A Presbiteriana Memorial é a terceira presbiteriana de Valadares. Então, eu não sou pastor aqui, eu sou evangelista. As pessoas não me tratam aqui na cidade como pastor. A presbiteriana, ela cuida muito bem dessa área.
Então, mas aqui em Virgolândia eu estou como evangelista e esse processo, ele é natural, ele é orgânico. Comigo foi orgânico. É assim, interessante, comigo foi orgânico. Tanto eu como a Jéssica, e ela já falou aqui no início, que ela queria que nós ficássemos assim, disponível para a obra do Senhor, e foi acontecendo, né, amor? Foi tudo acontecendo. evoluindo. Aí 2017. Não é um sonho que a gente sonhou. Não. Foi um sonho que Deus veio de Deus. Deus colocou em nós e a Veio de gente Deus. só foi Porque vivendo o que ele já tinha preparado. 2015, estávamos lá em outubro de 2015, voltamos para o Espírito Santo e voltamos todo empenho com a Estamparia novamente e todo empenho na igreja, trabalhando na igreja ali afinco. Quando foi em 2017, comecei a ter aquele encontro com os pastores e líderes ali de Vitória, com o pastor Diego, e um desse encontro eu cheguei já colocando a cabeça no banco da igreja e comecei a orar, e o Diego começou a contar ali os testemunhos que ele viveu nos Estados Unidos, e aquilo me encantou, me deu um novo despertar. Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar algumas coisinhas no computador e encontrei o avivamento da Rua Azusa, 1906. Achei interessante. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha estudado a fundo. Aí eu comecei a ver 3 horas e tanto de vídeo e aquilo foi me pegando. Quando foi dia 26 de novembro de 2017, numa madrugada, né, amor? Foi lindo. Numa madrugada, foi lindo. Eu acordei assim, estonteante. Foi assim, Deus, eu tive um encontro com Deus. Deus me encontrou e me sacudiu quando eu tinha 11 anos. Ô, Toniel, foi esses dias quase. 36 anos. Foi esses dias e sempre na igreja, a gente sempre trabalhando para a obra do Senhor. Não, mas na verdade, eu já tinha que despertar com 9 anos de idade, e depois novamente com 13, com 15, eu batizei com 16. Eu tinha esse despertar, mas deu aquela esfriada, aquele período de 2004. Então veio o avivamento. Aí novamente reacendeu 2017, reacendeu mesmo, aquela chama louca. Aí eu já estava com os meus 30 e poucos anos. Foi lindo, foi muito bonito. A gente estava dormindo, era de madrugada, né? Eu tava lá naquele sono gostoso, maravilhoso. De repente, eu escuto soluçar. Soluçar e... uma catarreira que eu disse, gente, que isso? Aí eu olhei pro lado, o Toniel não tava na cama. Fui lá, saí do quarto, o Toniel tava no banheiro, lá na pia, lavando o rosto e chorava e eu comecei a ficar preocupado. Porque de madrugada uma pessoa chorando nunca é boa coisa. Ou morreu. E naquele caso, morreu. Morreu, mas viveu. Aí... naquele momento ali, eu sentindo a presença mesmo do nosso Deus tratando comigo. Porque você... Quando eu descobri... Porque o Toniel não estava falando as coisas com coisa. Não estava falando. Ele só sabia chorar. Aí quando me dei conta que era o Espírito Santo de Deus... Você acha que eu fiquei acalentando o homem? Você acha que eu fiquei lá passando assim? Eu fui deitar, bati a mão nas costas assim e falei bem assim, olha, trata dele, Jesus, trata dele, dormir. Eu vou ficar no meio de cirurgia de Deus, até parece. É muito importante ter esse encontro com Deus. Nós só vamos até a Deus porque Ele nos chamou, tá? Então, uma vez que você sentiu o chamado, falou assim, eu quero servir a Cristo, eu quero fazer parte de uma igreja que é cristã, que é de fato uma igreja que tenha comunhão com Deus, uma igreja viva, igreja que trata as coisas bíblicas com sinceridade. O Espírito Santo já tocou em você, você já tem a chama do Espírito Santo, só que precisa a chama ela acender e fervilhar. Forte do Espírito Santo no coração. E esse fervilhar, de fato, eu maduro já, ela veio em 2017. Você é uma madura. Aí em 2017 ela veio e eu falei, amor, não aguento mais não, agora ninguém me segura. Torceu o rabo. Agora ninguém me segura não. E Deus foi tratando comigo. Eu pedi perdão até papagaio e periquito. Porque você sente, quando a chama do Espírito Santo toca em você, você se sente um lixo, né, amor? É assim, uma porcaria.
você não é nada, você é aquele lixo, e achava que era alguma coisa, e o Espírito Santo me fala assim, ei, calma aí, sujeito, você é o fedido de merda lá do chiqueiro do filho pródigo. Você fica quietinho, você tem que vir pedir perdão ao papai. E foi assim. Então, eu fui reavivado em 2017, e de lá pra cá, as coisas foram melhorando. Não, foi assim, surpreendente. Start, né, amor? 2017, surpreendente, né? O que Deus faz com a pessoa quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Ela se torna um canal diferente, de Deus. Eu fiquei melhor, Tudo né, amor? Nossa. Eu fiquei melhor. Viu, queridos maridos? Aí, olha, peça o avivar do Espírito Santo na sua vida. Sua esposa irá amar. Irá amar. Então, isso é evidência do Espírito Santo. É evidência, olha, ser bom marido, lá em 1 Pedro. Bom marido. Seja bom marido. Como é que você sabe ser? Como é que você sabe que você vai ser um bom marido? Leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo de Deus que avive a sua vida. Exatamente. O apóstolo Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5 e Pedro em 1 de Pedro. Você vai perceber, sabe o quê? Que aquilo que você achava ruim nela, Deus vai transformar os seus olhos e você vai perceber que não era ela, era você. É verdade. Muitas vezes o defeito que enxergamos nos outros é aquele velho versículo que Jesus ensina a respeito do cisco. Isso. Então o cisco no olho do outro e tem uma estaca de... Então a estaca, tem um mourão. Então é a estaca no meu olho que eu acho que está sugerindo você. Deus, e tem um mourão então aqui. Deus realmente limpa. Ele tira as escamas dos olhos. Tira. O filho de Davi tocou em mim. Aí, olha só, é verdade. O filho de Davi que eu toquei em 2000 alguma coisa, Davi que tocou na minha esposa, ele tocou em mim, tirou as escamas dos meus olhos e eu passei a enxergar melhor. E de lá pra cá eu não parei mais. Não parou. 2018 nós começamos com um avivamento lá junto com meu pai ainda. Avivamento. Começamos com planejamento de um novo ano em 2018 lá, ainda com meu pai ainda. Só quando foi em 2018 o meu irmão veio para Sardoá. Mudou para Sardoá para ser evangelista em Sardoá, que é o município vizinho aqui de Virgolândia. É próximo aqui, na região de Valadares. Esse meu irmão Oséias, ele veio para Sardoá, sendo evangelista da presbiteriana aqui em Sardoá, pela sexta igreja. Isso foi uma bênção, nós oramos por ele e eu fiquei muito feliz, porque também era um desejo do coração do meu irmão ser evangelista aqui. E através dele, vindo para cá em 2018, ele me convidou para vir fazer um serviço com ele aqui. E nesse convite eu trouxe a minha esposa. E nós ficamos aqui, e o papo vai, papo vem, e viemos morar nessa região aqui. Viemos morar em Sardoá em agosto, final de julho de 2018. Quando foi no finalzinho de setembro de 2018, surgiu a oportunidade de ser evangelista pela presbiteriana de Valadares, a Memorial de Valadares. E papo vai, papo vem, conversando com o pastor João Batista Reis, e Deus, com a sua mão de graça e misericórdia, com o seu amor infinito, e ele acabou cumprindo o desejo do coração dele em nós, que era o desejo do nosso coração. Não, eu lembro o dia que o pastor ligou e o Toniel, claro, atendeu, óbvio, né? E o Toniel, ele falando com o pastor e eu chorando do lado. Eu tô falando, né, amor? Toniel falando com o pastor e eu chorando, sabe? Chorando assim, um choro de felicidade, é um misto de alegria e de agora. E medo. É um medo, uma alegria, porque a gente iria continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Não estaríamos pisando em terrenos diferentes, não. Porque a obra é do Senhor. Exatamente. O campo missionário pertence a Deus. Nós contribuímos muito com meu pai, contribuímos o pouco período que ficamos em Sardoá foi intenso. Em Sardoá foi intenso com meu irmão, graças a Deus. E nesse período ali que ficamos em Sardoá de 5 meses, em poucos meses ali, o Senhor já nos trouxe para trabalharmos em Virgolândia. Então, agora estamos aqui em Virgolândia desde janeiro de 2019.
Janeiro de 2019 assumimos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui em Virgolândia, uma cidade gostosa. Pode uma vir, cidade... gente, ó, eu recomendo, na hora que essa coisa toda aí passar, venha visitar Virgolândia. Uma cidade gostosa, aconchegante, não é muito quente, não é muito fria. Não é muito grande. É uma cidade pequenininha, tem 6 mil habitantes, mas um povo muito amável, um povo gostoso de conversar, um povo que faz amizade fácil. Demais, é povo maravilhoso. Sempre tem um cafezinho para tomar. Você vai sair daqui com uns 2, 3 quilos a mais, Então, né? o que é deixar a sua vida aos cuidados de Deus? Então você viu toda essa história, de mais de 1 hora de história aqui, entre a minha história e a da Jéssica. Tem mais coisas para ser conversada ainda. Mais coisa. Mas, para esse pequeno resumo, é deixar o trabalhar de Deus na nossa vida. É verdade. Talvez você tenha esse sonho e quer dar uma ajudinha. Quer ir na abraçada. Se Deus não abriu o mar, irmão, vou na abraçada. Não, vai dar um cãibra nesse seu braço, meu filho. Vai afundar mais rápido que o machado. Você não vai na abraçada, não. Mais rápido que o machado de Eliseu. Deixa Deus te levar. A vida, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Deus nos leva, Deus nos guia, Deus é o Todo-Poderoso que controla todo o nosso ser. Se Ele já conhece cada passo, cada pedrinha que a gente vai Se Ele escreveu toda a nossa história... Ele sabe. A gente nunca nem tinha ouvido falar em Virgolândia. Meu Deus do céu. Virgolândia onde? No Brasil? Sai do ar. No Brasil a gente não sabia, mas o Senhor já sabia, Ele já tinha escrito a nossa história. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.